Chegamos em Eclesiastes capítulo 5. Abra lá a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5. Salomão agora, na busca por significado para a sua existência, vai abordar um tema que talvez cause surpresa para vocês. Sempre foi projeto de Deus habitar com o seu povo. Sempre foi intenção de Deus ter comunhão com o seu povo. Mesmo Deus sendo soberano, criador de todas as coisas, muito maior de tudo aquilo que nós pensamos ou conseguimos imaginar. Mas o texto lá de Gênesis conta, no comecinho, que Deus caminhava pelo jardim. Você consegue imaginar você morando num lugar, num jardim, localizado no Éden, em que Deus caminhava diariamente no jardim? O Criador de todo o universo caminhava junto com a sua criatura no jardim do Éden. O problema é que nesse relacionamento que Deus quis ter com o homem, desde Adão até hoje, os homens querem ditar a forma como se relacionam com Deus e não querem entender como Deus se relaciona com o homem. Então Deus pede para Adão: Adão, você pode fazer de tudo, só uma coisinha você não pode fazer. Você não pode comer do fruto. Você não pode comer do fruto. Adão vai lá e Adão e Eva come do fruto. Aí Deus estipula lá em Gênesis capítulo 3 que para haver perdão desse pecado era necessário o derramamento de sangue, porque Adão faz folhas de figueira e Deus fala: não é assim que você vai cobrir esse seu pecado, você vai cobrir com sangue. E ele faz roupas de pele de animal. Só que a gente chega a Abel e Caim, você tem Abel obedecendo isso, fazendo como Deus determina, mas Caim não. Caim quer fazer do seu jeito. E ele traz das colheitas aquilo que Deus não tinha falado para ele fazer. Mas Caim é o bem intencionado. É a pessoa que está buscando a Deus com uma intenção boa, mas não obedecendo o que Deus deseja. E isso não é suficiente no relacionamento com Deus. Agora, Deus, não, por causa disso, não parou de andar com o ser humano. Deus caminhava com Abraão e ele é chamado de amigo de Deus. E depois disso, Deus fez com que a sua habitação fosse representada aqui neste mundo, primeiramente pelo tabernáculo. O tabernáculo representava a habitação de Deus com os homens. Deus quer habitar com os homens. Deus quer ter comunhão com a sua criação. E por causa disso ele pediu para Moisés: construa um tabernáculo e lá eu vou habitar. Depois disso o tabernáculo virou o templo. E agora o templo, na época em que é escrito Eclesiastes, é onde Deus habita com os homens, o lugar da habitação de Deus. O Santo dos Santos era um lugar onde a glória de Deus se fazia presente e só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ter acesso àquele lugar. E só ainda antes de fazer expiação pelos seus pecados, para não morrer lá dentro. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria. Agora, Deus poderia não fazer um lugar como esse e não habitar como o homem. Na verdade, quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus poderia muito bem ter falado: bom, não quis ser do meu jeito, então agora eu nunca mais vou caminhar no jardim, nunca mais vou saber como que é, vou deixar, eles vão morrer, a história vai acabar. Deus insiste em habitar, em ter comunhão com o ser humano. O problema é que até hoje o ser humano quer ditar as regras desse relacionamento. E é isso que Salomão vai combater aqui. Então Salomão está agora mostrando para a gente no começo do capítulo 5 que nesta busca por significado de existência, que é o que Eclesiastes está tratando, nesta busca por aquilo que dá significado para a nossa vida, as pessoas vão buscar a Deus. Ele já mostrou várias formas, né? Buscar no prazer, buscar no trabalho, buscar na criação. Ele já mostrou várias e várias coisas em bens materiais que não dão significado. E diante de toda essa busca, acreditem ou não, os homens lembram às vezes de Deus. E tentam buscar a Deus para trazer um significado para a sua existência. Só que Salomão vai mostrar que esse é de fato o caminho correto. Mas ele não deve ser feito de qualquer jeito. Ele diz assim em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos.
que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então Salomão está começando esse trecho usando uma expressão que parece que as pessoas de fato continuavam a frequentar o templo do Senhor. Ele não diz se você for até o templo, ele diz quando você for ao templo. A expressão usada aqui para santuário literalmente é a casa de Deus. E como eu dei essa explicação introdutória, a casa de Deus naquela época era o templo. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, não pensem que a casa de Deus é a igreja construção. Não é isso que o Novo Testamento mostra. O Novo Testamento mostra que a partir do momento que Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. E aquele lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, agora qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, não só pode, como deve ter acesso. Às vezes as pessoas oram e falam: Senhor, estamos entrando em Tua presença. Quando na verdade deveriam falar: continuando em Tua presença, Deus, nós queremos falar isso. Porque a partir do momento que o véu do templo se rasgou, Deus não está mais, a presença dele de comunhão não está mais representada num lugar, mas agora está representada dentro de nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então você não vai mais até o santuário de Deus, você age como se estivesse na presença de Deus, como de fato está, sempre. Mas Salomão diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Se ele está dizendo isso, é porque ele estava olhando para a população da época dele, procurando significado para a sua existência, e achando que simplesmente ir até o santuário de Deus, até o templo, até a casa de Deus, ia mudar alguma coisa. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. As pessoas acham que simplesmente por frequentar uma igreja, alguma coisa vai mudar na vida delas. Não muda nada na vida, não tem compromisso, mas simplesmente de estar lá, de fazer parte, de ir em algum domingo ou outro, acha que alguma coisa vai mudar na vida dela. E Salomão está falando: se você for até a presença de Deus, até o santuário de Deus, você tem que ser reverente. E daqui a pouco ele vai detalhar o que é essa reverência. A expressão literal usada aqui é: guarde o seu pé. É estranho, agora ele veio traduzir por reverente, porque guardar o pé não ia comunicar nada para a gente. Mas para aquela cultura comunicaria, porque essa expressão é uma expressão de cautela. Guarde o seu pé é cuidado onde você pisa. Por diversas vezes no Antigo Testamento, você tem inclusive Deus falando para as pessoas, né? Moisés, tira a sandália, porque o lugar em que você está pisando é santo. Moisés, cuidado onde você pisa, porque eu estou aqui agora. O lugar não era santo porque o lugar tinha uma coisa especial. O lugar era santo porque Deus estava ali. Então, quando eu estava conversando, por exemplo, na sarça ardente com ele, ele fala: Moisés, tira a sandália, porque agora eu estou aqui. E se eu estou aqui, esse lugar é santo. Então, os pés tinham essa relação com esse cuidado naquela cultura. E por isso que ele diz: quando você entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, ou quando você, na nossa época, viver um cristianismo, cuidado onde você pisa. Seja reverente com Deus. Deus não aceita qualquer coisa, como o texto vai mostrar. Deus não aceita boas intenções, senão ele teria aceitado a oferta de Caim. Deus não está preocupado só com a sua intenção, Deus quer obediência. Deus quer ditar as regras do relacionamento com o ser humano, mas o ser humano continua achando que pode ele mesmo ditar as regras do relacionamento com Deus. Eu quero ser cristão, mas eu quero ser assim, assim e assim. Foi o jeito que eu escolhi. Deus olha para isso e fala: você está igual Caim. Se Deus aceitou Caim, Deus não vai aceitar esse jeito de viver também o cristianismo. Quem se aproxima, agora ele vai explicar o que é isso, os dois requisitos, as duas condições
para se de fato quiser buscar como deve significado de vida em Deus, há dois requisitos para isso. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas preocupações brotam sonhos e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Por incrível que pareça, o primeiro grande requisito para a gente chegar na presença de Deus é fale pouco e ouça mais. Agora, não é simplesmente apenas isso, porque senão o mundo estava feito, né? A pessoa que não consegue falar, ele cumpre isso plenamente. A questão não é essa. A questão é que quando eu chego falando, eu quero ditar as regras. Quando eu ouço, eu quero ouvir o que Deus tem para dizer, quais são as regras. Imagina no seu trabalho se alguém é contratado e começa na segunda-feira. E aí ele chega lá no seu trabalho, primeiro dia dele, e ele chega e fala assim, espera aí, gente, a disposição aqui das coisas não está legal. Não estou gostando disso daqui, vamos mudar tudo. Não, a sua mesa, ao invés do seu computador, o melhor é se você fizer isso daqui. Esse café que vocês usam é muito ruim, vamos trocar essa máquina de café. Qual que seria a sua reação diante de uma pessoa dessa? Cara, você chegou agora. Você já está falando. Você acabou de chegar. Calma, sossega, ouve um pouco primeiro, conhece um pouco o ambiente antes de você falar alguma coisa. A gente já está aqui já há um tempo. É exatamente isso que Salomão está combatendo. Salomão está mostrando assim, gente, não tem problema. Não tem problema, senta aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, não tem problema. Cara, não tem problema, fica tranquilo. Sem. Melhor sentar aqui do que ficar preocupado com essas coisas assim. É o de menos. Então tem que ouvir primeiro para saber o que Deus quer de nós, do que chegar e falar e querer ditar as regras. Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo. É impressionante quando você vai dar estudo para alguém. A gente senta para fazer estudo com uma pessoa, e a pessoa quer mais falar o que ela entende do que ouvir o que você tem para falar da Bíblia. Não, para mim Deus é assim, para mim o cristianismo é assim, para mim é assim. Você quer de fato conhecer ou você quer ditar as regras? Você quer falar quem Deus é? Você quer dar a sua opinião de quem Deus é, como Ele age, como Ele reage? Não é assim que funciona o cristianismo. Você tem que primeiro ouvir. Como isso é difícil. Isso na verdade revela um coração humilde. Então Salomão está mostrando que o primeiro requisito para o relacionamento com Deus é humildade. Porque não é do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. A Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulhoso é o cara que quer ditar as regras. Humilde é o cara que aceita as regras que Deus impõe para esse relacionamento. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos. Vocês perceberam nos últimos estudos, para aqueles que são mais atentos, que a palavra tolo está começando a aparecer mais vezes aqui. Tá? Isso porque Salomão quer que a gente comece a perceber e ter essa percepção de que aquele que está buscando um significado de vida fora do temor do Senhor é, no fim das contas, um insensato, um tolo. Então a palavra começou a se repetir. No começo ele simplesmente estava mostrando as opções que temos diante de nós para buscar significado de vida. Agora ele começa a ser mais duro e falando assim, ó, o cara é um tolo, esse é um tolo, esse é um tolo. E ele começa a repetir mostrando alguém que quer buscar um significado de vida, inclusive numa religião, que não seja do jeito que Deus deseja, porque isso é mera religião, continua sendo um tolo. Então é melhor ouvir do que agir como um tolo. Porque um tolo faz igual Caim. Ele oferece sacrifício sem saber que está agindo mal. É a pessoa com boa intenção. No fundo ele fala assim, acho que eu estou acertando. Mas ele nunca parou para ouvir o que Deus deseja. E claro que esse ouvir não é só conhecer, ouvir é obedecer o que Deus deseja. Então quando ele nunca para ouvir, ou se ele ouvir e não obedece, ele vai falar, mas não é possível que Deus não seja feliz com a minha boa intenção. Deus não está feliz com as nossas boas intenções. Deus está feliz com a nossa obediência, não com a nossa boa intenção. Então é melhor ouvir, muito melhor ouvir, do que oferecer sacrifício sem saber que você está agindo mal. Você continua agindo mal, oferecendo um sacrifício que não é o que Deus quer. Deus fala, não seja precipitado de lábios.
nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Promessa aqui não é um voto, voto ele vai falar daqui a pouco. Promessa aqui literalmente é para pronunciar palavras, para você dizer alguma coisa. Acho que a Revista Atualizada preserva esse uso mais próximo do literal, que é quando você pronunciar alguma palavra, ou seja, não chega falando, não chega chutando pênalti já, não se acha muito. Calma, ouça primeiro, não seja precipitado. Agora, é interessante quando ele usa precipitado de lábios e apressado de coração, porque isso mostra o que a gente fala, aquilo que está lá dentro. Quando alguém chega ditando as regras do seu relacionamento com Deus e fala, eu quero ver o cristianismo assim, assim, assado, ele só está simplesmente revelando o que está dentro do coração. Ou seja, eu quero um relacionamento com Deus naquilo que se enquadra no que está aqui dentro. No fundo, a religião é um ídolo para ele. Continua sendo um ídolo, porque ele não está disposto a adorar a Deus. Ele está disposto a adorar aquilo que ele tem no coração, que ele acha que é Deus. Ou o relacionamento que ele acha que pode ter com Deus. No fundo, ele continua sendo um idólatra e não está adorando o Deus vivo e verdadeiro. Então não seja apressado de coração, não mostre tão claramente e obviamente as suas más intenções do coração. Deus está nos céus e você está na terra. Eu já mostrei aqui, quando eu fiz a homenagem para as mães, o que Deuteronômio capítulo 4 vai dizer, no versículo 39. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Ponham isso no coração. Deus não é só Senhor dos céus, Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus está nos céus como está na terra. Então o texto aqui de Eclesiastes não está falando que, bom, então Deus habita no céu, Ele deixou essa terra a nossa sorte e não está mais aqui. Deus é onipresente, nem tem como Ele não estar em algum lugar. Essa expressão significa, tenha respeito, porque Deus é muito maior do que você. Você chega no santuário de Deus e quer ditar as regras, você está diante do Deus que mora no céu, você está limitado aqui a essa terra. Já chegou a tentar a habitação de Deus? Tentou chegar nos céus? O pessoal da Torre de Babel tentou fazer isso. Vamos fazer uma torre para chegar até os céus, para chegar até a habitação de Deus. É claro que não era o céu literal, mas eles achavam que aquela torre construída, que era muito comum na Mesopotâmia, naquela cultura, era a chave para você chegar até a presença de Deus. E o texto ironicamente diz, Deus desce do céu para ver o que estava acontecendo na terra. A gente não consegue chegar até a presença de Deus, a não ser que Ele puxe a gente para lá, como fez com Paulo, como fez com Enoque, como fez com João na ilha de Patmos. A não ser que Deus leve você para lá de alguma maneira, quer seja pela morte ou outra maneira, você não consegue chegar até a presença de Deus. Então seja reverente, é Deus que tem comunhão conosco, e não parte isso de nós, não é a gente que vai chegar até Deus, é Deus que chega até nós. Então, diante dessa expressão, ele quer dizer, seja reverente, reconheça quem Deus é, a superioridade de Deus, mas reconheça também quem nós somos, a nossa inferioridade. É interessante, isso é reverberado lá na oração que Jesus nos ensina, quando ele diz, Pai nosso que estás no céu. Por que Jesus usa Pai nosso que estás no céu para a gente começar as nossas orações? Pai é para tirar o medo, o pavor que a gente tem, aquele medo covarde que nós temos de Deus. Deus é o nosso Pai e a gente tem que ter um relacionamento com Ele de pai para filho. Aí Jesus fala, porém, Deus é um Pai que está nos céus. Não acho que Ele é um paizão, amigão seu, que vai cobrir todos os seus erros, que vai ser comparsa seu em tudo. Não é esse tipo de pai. Ele é pai, não deixa de ser pai. Você deve ter um relacionamento com ele de pai para filho, mas é um pai que está nos céus. Tema esse pai, reconheça a grandeza desse pai. Ele continua sendo pai, mas não trate ele como qualquer pai. Ele é o Pai que está no céu, santo, santo, santo. Deus está nos céus e vocês na terra. Por isso, fale pouco. E aí é interessante esse provérbio que ele usa no versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que ele está querendo dizer com isso? A primeira linha faz a gente lembrar
de tudo aquilo que ele vem abordando até hoje. Porque essa palavra usada, ocupações, é a palavra... Você lembra quando eu falo nas outras mensagens? A palavra para trabalho usada aqui é uma palavra genérica, não específica. É a palavra trabalho do tipo as nossas realizações da vida. É essa palavra que ele usa aqui. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui, né, quando as pessoas buscam o significado para a sua existência em realizações, aquilo que eles podem fazer e tudo mais, isso brota sonhos. Guarda essa informação, porque lá no fundo ele vai voltar para ele. E aí agora ele compara essa pessoa que está colocando a sua relação de vida em todas essas ocupações, essas realizações, do mesmo jeito que aquele que vai procurar em Deus, mas quer fazer do seu jeito. Ele fala, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Ou seja, aquele cara que está lá vivendo um secularismo longe de Deus, que quer colocar o significado da vida, de sua existência, nas realizações dele, e aí você acha que por você frequentar uma igreja e ser aparentemente religioso, mas você quer ditar o ritmo, né, ou os padrões, as normas do seu relacionamento com Deus, Salomão está falando, é igual, é a mesma coisa. Não acho que tenha diferença nesses dois. Do muito falar nasce a prosa vã. Se a gente fosse traduzir no português, bem português mesmo, a gente poderia dizer quem fala muito dá bom dia a cavalo. É mais ou menos isso que ele está falando. Você fala muito diante de Deus, isso é uma prosa vã de um todo. Você está dando bom dia a cavalo. O Senhor Deus olha e fala assim, para de falar um pouco, ouça o que eu tenho para dizer, para de querer ditar as regras, ouça as minhas regras que eu coloquei para você. Não passe de uma prosa vã de um todo. Aí depois vem a segunda regra. Então a primeira é ouvir mais, falar menos. Deixa Deus ditar as regras do relacionamento. A gente quer esse relacionamento com Ele. Ele precisa se relacionar com a gente, embora Ele queira. Mas a gente precisa. Então deixa Ele ditar as regras. Aí vem o segundo requisito para a gente entrar na presença de Deus e ter um relacionamento com Ele. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Ou seja, o segundo requisito é, desculpem as mulheres, mas seja homem. Até as mulheres, né? Para as mulheres, seja homem no seu cristianismo. Vocês entendem essa expressão, né? A questão é, se falou alguma coisa, tenha a hombridade de ir atrás. Se você assumiu um compromisso com Deus, vá até o fim. Não faça um voto e deixe de cumprir. Se você fala, não, é isso que eu quero, é aqui que eu quero, então cumpra isso, continue isso. Ah, mas é complicado, eu tenho que deixar. Não importa, você fez um voto, seja homem para cumprir esse voto. Pois os tolos desagradam a Deus. Mais uma vez aparece a figura do tolo. O tolo é aquele que começa. Ele começa. Mas lembra na parábola do semeador? Você lança a semente cai numa terra, que até dá a impressão de que o cara vai. Mas daí tem preocupações da vida, tem problemas, tem ocupações, tem tanta coisa. E aí ele prefere desistir. Ou baixar o nível do seu cristianismo. Salomão está olhando para ele e fala assim, você é um tolo. Você fez um voto ali e não pensou no que você estava fazendo. E deixou com que essas agora circunstâncias tudo ditassem a regra e você entregou os pontos. Curioso é que ele vai falar, é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. O que o Salomão está fazendo aqui? Então, ninguém é obrigado a fazer voto nenhum. Você não é obrigado a tomar um compromisso diante de Deus. Ninguém te obrigou a fazer isso. Se você fez isso, é porque você quis fazer isso. Claro, no todo da Bíblia a gente olha que Deus é que ilumina os nossos pensamentos, os nossos corações, para que a gente consiga compreender isso. Mas Deus não faz isso abruptamente contra a vontade de ninguém. Pelo contrário, o que a Bíblia me mostra é que quando Deus ilumina, uma pessoa deseja isso e a vontade dela está envolvida nisso. Então eu falo, você não é obrigado a fazer um voto diante de Deus. Mas a partir do momento que você fizer um voto, a partir do momento que você fizer um compromisso, cumpra esse voto. Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz, Provérbios 20 e 25 diz, é uma armadilha
consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É uma armadilha que você monta. Consagrar as coisas precipitadamente, consagrar algo, mesmo que seja a sua própria vida, de maneira precipitada, e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Se você fez um compromisso diante de Deus, esse é o segundo requisito. Cumpra este compromisso. Versículo 6. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Como eu ouço isso? Como eu ouço isso? As pessoas chegam e falam assim: Rafa, então, cara, estou vendo aí, mas não vai dar para a gente continuar junto, de caminhar junto, tudo mais, eu revi algumas coisas e tal. Sabe o que o texto fala? O texto fala assim, continuação do versículo 6. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Eu olho para as pessoas e falo assim: você acha que o maior problema disso que você está falando mesmo sou eu? Você acha que você vai me deixar triste com isso, com o mensageiro de Deus? Você acha que o grande problema é me decepcionar? Porque quando você começou e agora não está mais e está capengando. Você acha que o grande problema mesmo é comigo? Isso prova que a pessoa não entendeu quem é Deus. Então o problema é comigo. O compromisso que a gente faz com Deus, não é com os homens que a gente faz esse compromisso, é com a pessoa de Deus. Então se você fez um compromisso com Deus, cumpra até o final, porque se você não cumprir, você está deixando Deus irritado. Pensou em deixar Deus irritado com a gente? Não é legal, não é bom, garanto. Deus sabe destruir as coisas, as coisas que Ele cria. Já fez isso com o dilúvio, fez isso com Sodoma e Gomorra, fez isso com a Ananias e Safira no Novo Testamento. Ele sabe. Não deixe Deus irritado. Hebreus vai falar que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. É melhor não deixar Deus irritado. Você não é obrigado a fazer nenhum compromisso. Não é obrigado. É melhor não fazer do que fizer e não cumprir. Mas se fizer, cumpra. Porque chegar para o mensageiro de Deus e falar assim: rapaz, quando eu falei isso daí, quando eu fui batizado, quando eu falei que eu queria ser salvo, quando eu falei que eu queria assumir a coisa tal, rapaz, eu estava meio assim, na empolgação, estava meio no engano. Não é para quem você fala. O problema é que você está deixando Deus irritado com isso que você diz. Por que irritar a Deus com o que você diz? E a segunda parte do versículo diz: e deixá-lo destruir o que você realizou. O que parece aqui é que a partir do momento que eu chego, a gente tem 2 anos de igreja. A partir do momento que alguém chega, um de vocês chegar para mim e falar assim: não, vi que não é isso que eu queria mesmo, cara, esse negócio do cristianismo não é muito o que eu estou querendo, eu vou mesmo sair para outro lugar e tudo mais. Deus olha e fala assim: esses 2 anos você acha que serviu para alguma coisa? Você acha que quando chegar diante de Deus, Deus fala assim: não, mas tudo bem, você ficou 2 anos, já está bom, já está mais que a média. Depois você vai fazer o que quiser da sua vida, mas você ficou 2 anos. Pô, já está muito legal isso, 2 anos é muito, já está bom. Você está destruindo tudo aquilo que você construiu. Esses 2 anos não vai servir para nada se você fizer alguma coisa dessa. E eu estou usando o exemplo da igreja, mas pensa no dia que você se converteu. Você chegar hoje e falar assim: virei um ateu, não quero mais saber da vida, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais nada. O William comentou aqui, que canta essa música desde há 30 anos, para não revelar a sua idade, né? Que é parecida com a minha, então é melhor não. Ou é igual a minha, né? Desde os 30 anos que ele canta essa música. Se ele chegar hoje e falar assim: cansei de cantar esse cântico novo, agora eu vou ver do meu jeito. Deus vai olhar e falar assim: sabe para que serviu esses 30 anos da sua vida? Para nada. Agora, não é o mensageiro de Deus que destrói alguma coisa. Deus está falando: por que você deixar Deus destruir tudo aquilo que você construiu? Você está edificando uma vida diante de Deus. E se você largar tudo isso e abandonar, ou querer começar a agitar as regras, você está destruindo todo o seu compromisso, tudo aquilo que você construiu. Você, não sou eu, não é? Você mesmo. Deus que destrói tudo aquilo que você faz. Então, o primeiro requisito para a gente
realmente ir para o lugar certo, que é para a presença de Deus. É aí que está o significado de vida. O primeiro requisito é, fala pouco, ouve mais. Deixa Deus ditar as regras. Aprenda da Bíblia. Aprenda o que Ele quer de você. Você tem que saber o que Deus quer. Isso requer humildade, mas é isso que a gente tem que fazer em primeiro lugar. Em segundo lugar, persevere no seu voto. Continue. Não seja alguém que começa alguma coisa e logo para. Você vai deixar Deus irritado com isso. Agora, esse texto dá uma esperança. Porque diante de toda aquela solidão que ele falou no capítulo 4, lembram do capítulo 4? Aquela solidão, aquele monte de projetos que deixa o cara sozinho, solitário e sem ninguém. Ele está mostrando uma oportunidade de um Deus que não quer deixar a pessoa sozinha, que quer continuar a ter relacionamento com o ser humano. E diante de tudo aquilo que ele já falou até agora, de buscar significado naquilo que não é o correto, Salomão está mostrando, há uma esperança. Ele ainda não detalhou isso. Ele só vai fazer isso lá no final do livro, né? Uma das últimas mensagens dessa série. Mas ele está mostrando, há uma esperança, há um lugar em que você consegue ter um significado de vida para a sua existência. O que ele está adiantando aqui é que se você buscar isso da sua maneira, você continua dando murro em ponto de faca. Você continua buscando significado para a sua vida como as pessoas lá fora dizem. Porque não é do nosso jeito, é do jeito que Deus deseja. Paulo vai combater isso no começo da carta aos Romanos, quando ele mostra que a humanidade inteira é pecadora. E aí ele reconhece, existem alguns que são religiosos. Os caras que decidem uma vida religiosa, se entrega para uma religião, mas do jeito que eles querem. Como o judeu fazia, que é o exemplo que ele usa ali no capítulo 3. O judeu falava, a gente acha que é assim, então vai ser assim. E Paulo olha e fala assim, de que adianta, meu Deus? Isso não justifica ninguém. O que justifica alguém é o que ele fala no capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Agora se manifestou uma justiça que vem de Deus. Mas aí você precisa ouvir, porque essa justiça vem de Deus. Não parte do seu coração. Não parte daquilo que você deseja, daquilo que você quer determinar do seu relacionamento com Deus. E o último versículo. Perceba como o versículo 3 agora vai ser ecoado aqui no versículo 7. O versículo 3 diz que das muitas ocupações brotam sonhos. E aí no versículo 7 ele diz, em meio a tantos sonhos absurdos. Claro, das muitas ocupações só podem brotar sonhos absurdos. Porque são ocupações que não colocam o temor de Deus em primeiro lugar. São ocupações que estão tentando buscar um significado para a vida. E Salomão está falando, nesses sonhos que brotam das muitas ocupações, são sonhos absurdos. Ou seja, não é isso que Deus quer. Não são esses sonhos que Deus quer que você tenha. E aí no versículo 3 ele diz, do muito falar nessa prosa vã do tolo. E aí ele diz, e em meio a tantas conversas inúteis. Quando a gente quer ditar as regras, são falas inúteis, conversas inúteis para Deus. Diante de tudo isso, essa realidade que a gente vive, e isso é o que a gente olha hoje para o cristianismo, pessoas que falam, eu quero ver o cristianismo assim, quero ver o cristianismo daquele jeito, eu quero ditar as regras, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito, e não para ouvir o que Deus quer. No meio de toda essa bagunça, Salomão dá aquele ponto de luz necessário. E ele fala, tenha temor de Deus. Aqui ele só dá um ponto de luz no fim do túnel, dizendo, no meio de toda essa religiosidade que a gente vive, há uma luz, há uma esperança, é o temor do Senhor, o temor de Deus. Aí você fala, tá Salomão, então me mostra. Não, não é agora que ele vai detalhar, isso é lá para o final do livro. Aqui ele só está mostrando que no meio de tudo isso, é como se ele estivesse falando, eu não estou falando para vocês não irem do templo, eu não estou falando para você não ir ao santuário de Deus, pelo contrário, é lá que você vai encontrar o significado para a sua existência. Você está quente, sabe, lembra daquela brincadeira de, né? Você está quente, você está frio, procurando, você está quente, mas tem que ser do jeito certo. Se for do jeito errado, não serve. Tem que ser do jeito certo. Queria terminar a mensagem de hoje lendo alguns versículos de Tiago para vocês. Porque parece que Tiago está ecoando esse trecho em muitas partes do seu livro. E eu queria ler alguns versículos com vocês de Tiago. Primeiramente, Tiago capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe o que o Tiago está falando? Seja pronto para ouvir essa palavra implantada em vocês e não pronto para falar. Seja tardio para falar. Porque se você falar muito, você vai produzir a sua ira, e a sua ira não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é a palavra dele implantada em nós. Ela é poderosa para nos salvar. Mas a gente precisa ouvir a palavra. Se você não ouvir, em primeiro lugar, a palavra, não vai ser brotada em nós a justiça de Deus. Tiago capítulo 3 vai dizer no versículo 5: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que Tiago está mostrando aqui é esse perigo que tem a nossa língua. E talvez ecoando aquilo que Eclesiastes está mostrando. Se você falar muito e usar de maneira errada a sua língua, a língua pode ser uma fagulha que coloca um foguinho no lugar. A gente morou em Atibaia um tempo lá no seminário, e o seminário era cercado por uma mata, uma montanha cheia de mata. E eu lembro até hoje um dia que eu estava no meu tarefão e o Helder, hoje o reitor do seminário, na época ele não era, ligou para a Rosa, a secretária, e falou: Rosa, manda todo mundo aqui, porque o negócio está feio, está pegando fogo literalmente. E a gente foi lá. E aquelas labaredas de 4, 5 metros de altura, que a gente não consegue nem chegar perto, começou com uma fagulha lançada na seca. E é isso que o Tiago está falando. Se você quiser falar muito, querer ditar suas regras diante de Deus, é por isso que ele fala: não seja muito de vocês mestres. Calma, tem que aprender antes de falar alguma coisa. A gente tem que ouvir muito antes de poder falar alguma coisa. Ouça primeiro. A gente vive numa sociedade em que todo mundo quer ter opinião de tudo. Todo mundo sabe tudo. Tiago está falando: ouça primeiro o que Deus tem para falar. Porque se você usar errado a sua língua, pode ser uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Há outros textos de Tiago que aborda o capítulo 5, versículo 12, que faz eco com Eclesiastes, mas eu queria terminar com esses para mostrar que essa é a chave para a gente estar diante de Deus. Salomão está mostrando, é aí que se encontra o significado da vida, mas tem que ser da maneira correta. Tem que ouvir primeiro, deixar Deus falar o jeito que Ele quer, e tem que perseverar nas nossas decisões, nos nossos compromissos. Ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas a partir do momento que a gente faz um compromisso, vamos cumprir os compromissos que a gente faz de Deus. Não vamos irritar a pessoa de Deus. Tenha temor de Deus. Amém? Que Ele nos ajude a cumprir.